glorificamos e exaltamos ao Senhor. Amém. Nós temos que ter liberdade na casa do Senhor, liberdade para adorá-lo, liberdade para levantar as tuas mãos, soltar a sua voz e cantar a Ele. O Senhor, um dia, Ele morreu naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. Ele fez um sacrifício que ninguém mais faria. Por isso nós temos que adorá-lo, nós temos que agradecer a Ele por tão grande amor pelas nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu olho para a cruz.
te adoramos, te glorificamos. Estás aqui, Senhor, neste lugar. Estás aqui, ó Deus, quebrantando os nossos corações, curando multidões. Por isso nós te louvamos, Deus.
Amém, amém. Tudo é do Senhor, amém? Tudo é por Ele e para Ele. Nem as crianças estão aqui à frente. As crianças podem vir aqui à frente. Então está o pastor. A igreja vai ficar de pé. Fica de pé, igreja. Vamos estender as nossas mãos para essas crianças. Vamos abençoá-las. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por cada uma delas, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Deus, por tê-las dado a oportunidade de estar aqui nessa noite, estar aqui nessa casa de oração. Obrigado por dar a elas o privilégio de, desde cedo, aprenderem a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, o caminho em que eles devem andar. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça nos mantenha firmes nos caminhos do Senhor e que nada e nem ninguém venha tirá-los do caminho do Senhor, dos projetos do Senhor, de tudo que o Senhor mesmo projetou para a vida de cada um deles. Abra o coração e a mente, coloca neles o temor santo do Senhor e desejo pela Tua palavra, Pai. Que esses sejam os líderes dessa igreja no futuro. Que esses sejam os evangelistas, pastores, doutores, mestres, professores de escola bíblica, ministros de louvor, Pai. Nós os abençoamos e seja assim para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, crianças? Quero ouvir um amém das crianças. Amém? Amém. Um amém forte. Isso, então, muito bem. Podem ir lá para essa linha, então. Louvado seja Deus pela vida dessas crianças. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos ver dos versos de 1 até o verso 9. Versos de 1 a 9. E depois nós vamos reler esses textos junto com os textos do capítulo, do verso 18, 19 até o 23, que são os textos em que Jesus vai explicar essa parábola. Esse texto é um texto pacífico de pregar e de entender, porque Jesus, ele explica a própria parábola. Olha só que coisa fantástica. Parábola do semeador. Essa é a primeira vez que eu prego nesse texto, irmãos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. O mar aqui é o mar da Galileia. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, enquanto o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque aquela terra não era uma terra profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram aquelas plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60, a 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm ouvido, ouça. Meus irmãos, parábolas são uma das formas de comunicação que Jesus usa para transmitir os seus ensinamentos, para transmitir a sua verdade. Ele usava isso para ensinar verdades espirituais, a partir de acontecimentos cotidianos, a partir de histórias verídicas ou não, talvez criadas por ele ali naquele momento. Ele ensinava verdades profundas e espirituais a
partir dessas realidades naturais. E aqui ele vai usar a agricultura local para poder ensinar uma verdade profunda e espiritual. E o que Jesus vai ensinar aqui é como é que o reino de Deus acontece, como é que o reino de Deus nasce, como é que o reino de Deus cresce, qual é a dinâmica do reino de Deus, quais são as lutas, as dificuldades que o reino de Deus encontra. E isso era verdade nos dias de Jesus e é verdade nos dias de hoje. E será verdade até a volta do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, eu faço um apelo aos irmãos, e o apelo é o mesmo apelo que Jesus fez aos seus discípulos. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que Jesus está dizendo. Faça uma oração aí agora. Fala: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais, porque eu quero ouvir. Abra os meus ouvidos espirituais, porque eu quero ouvir. E como eu disse no verso 19 ao 23, Jesus vai explicar essa palavra, e nesses textos é que nós vamos refletir. Olha o que Jesus diz lá no capítulo, verso 4, que nós lemos. Ele diz que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Jesus, no verso 19, ele vai explicar. Ele diz que quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado, é a semente que caiu à beira do caminho. O que Jesus está dizendo, meus queridos, é que o primeiro obstáculo para a conversão, para a aceitação do Evangelho, é o próprio inimigo de Deus, é Satanás, é o maligno. Jesus está dizendo que dentre os empecilhos, os obstáculos que nós vamos encontrar para fazer com que as pessoas recebam Jesus, recebam o Evangelho, é o próprio Satanás. Ele é o primeiro a trabalhar contra a conversão, contra a edificação, contra a comunhão, contra o frutificar no reino de Deus para a glória de Deus. É ele que fará de tudo para que as pessoas não ouçam, não entendam, não recebam o Evangelho de Deus em seus corações. Ele vai colocar dúvidas, ele vai colocar confusões mentais, porque ele é o príncipe dessa era. É ele que cega o entendimento, é ele que faz com que as pessoas rejeitem o Evangelho da salvação. Olha o que diz aí em 2 Coríntios, no capítulo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, para que a boa semente não alcance uma boa terra, para que ela não germine, para que ela não dê fruto, para que as pessoas, ao ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro, elas logo bloqueiem, desfaçam logo daquilo que o Evangelho está trazendo como verdade de Deus, como verdade espiritual. Por que é tão difícil a dinâmica do reino? Por que é tão difícil a gente ganhar uma vida para Jesus? Porque nós temos um inimigo que ele trabalha dia e noite para impedir com que o sucesso do reino seja alcançado. Nós não podemos ignorar isso, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Por isso nós precisamos de muita concentração, nós precisamos de muita oração, nós precisamos de estar em estado de santificação, em estado de consagração, de alerta, para que nós possamos não somente semear a semente, mas semear a semente e cuidar para que essa semente encontre uma terra fértil e seja uma semente que vá dar frutos. Nós precisamos orar, nós precisamos consagrar, nós precisamos colocar as pessoas as quais nós vamos evangelizar, aquelas que nós queremos que elas alcancem a salvação, no altar de graça do Senhor. Nós precisamos sim orar e repreender o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus. Nós precisamos fazer uso da autoridade que o Senhor Jesus nos concedeu. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os, ensine-os a obedecer tudo que eu tenho ensinado, ordenado a vocês. Esse é o primeiro obstáculo que nós encontramos para fazer com que o reino de Deus cresça e o reino de Deus avance. O segundo obstáculo, meus queridos, é a fé superficial mais as tribulações da vida. O segundo obstáculo são
a fé superficial mais as tribulações da vida. Olha o que diz aí o verso 5: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Jesus, então, explicando isso, ele diz no verso 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, mas logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Qual é o segundo obstáculo à conversão? O segundo obstáculo é fé superficial mais as tribulações da vida. E aí nós precisamos pensar numa verdadeira profissão de fé, uma fé genuína, uma fé de fato salvífica, que vem com entendimento mental, mas também com a aceitação no coração. Uma fé profunda, uma fé convicta, uma fé em que a mensagem do Evangelho entra na nossa mente, nós pensamos, nós ponderamos, nós raciocinamos e nós chegamos à conclusão de que essa é de fato a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, e isso desce até o nosso coração e encontra profundidade de convicção. Essa é a verdadeira conversão. Alguém já disse que a verdadeira conversão ela está a mais ou menos 40 centímetros da nossa mente, porque ela está aqui, mas se ela não desce, encontra lugar no nosso coração, nós jamais seremos de fato convertidos. Nós podemos ser convencidos, nós podemos gostar da igreja, nós podemos gostar do Evangelho, nós podemos até praticar algumas coisas, mas nos alegramos em ouvir as mensagens, nos alegramos em cantar os cânticos, mas não passa disso, porque a fé é uma fé superficial, ela não suporta provações, ela não suporta dificuldades, adversidades. E isso, meus queridos, é porque a pessoa entendeu o Evangelho em partes, não entendeu o Evangelho completamente, ou recebeu um Evangelho falso, um Evangelho mentiroso, incompleto, o Evangelho da prosperidade, por exemplo, o Evangelho da autoajuda, o Evangelho das facilidades, esse Evangelho liberal que está sendo pregado nos dias de hoje, em que basta que você vá para a igreja e diga que aceitou Jesus e está tudo bem, você está salvo e agora você pode viver a sua vida. Esse Evangelho que não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. O compromisso desse Evangelho que está sendo pregado hoje é: seja feliz, vem para a igreja que Deus resolve os seus problemas, vem para a igreja que Deus vai tirar a sua empresa do atoleiro, vem e doa bastante dinheiro para a igreja, porque quanto mais você doar para a igreja, mais dinheiro você vai receber. Deus vai te tornar próspero, rico. E não há dúvidas de que alguns usam inclusive essa passagem para gerar nas pessoas essa falsa expectativa, esse falso evangelho, esse falso conhecimento a respeito da dinâmica do reino de Deus. Gente que pensa que Jesus veio a esse mundo para resolver os problemas deles, veio a esse mundo para dar a eles uma vida de facilidade, uma vida de vitória. Mas não essa vitória da cruz, uma vida de vitória, alcançar os lugares mais altos, não é? Mas, meus irmãos, quem não recebeu o Evangelho genuíno, o Evangelho do arrependimento, da mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, quem não recebeu de fato o Evangelho da salvação, esse não tem profundidade, não tem estrutura, não está enraizado em Cristo. O seu Evangelho é um Evangelho de conveniência, ou porque não criou raiz, porque não deu tempo, ou porque apesar do tempo que tem, não se relacionou de fato com o Espírito Santo de Deus, com o verdadeiro Evangelho, a ponto de gerar raízes profundas que façam suportar as dificuldades da vida, os vendavéis da vida. Por isso é que vira e mexe você vê pessoas abandonando a igreja e voltando para o mundo. Por isso você vê às vezes comportamento de cristãos
que não se parece nada, absolutamente nada, com o comportamento cristão. Quando você olha as ações e as reações de uma boa parte da igreja nos dias de hoje, não tem diferença das ações e das reações do mundo, daqueles que não conhecem a Cristo. Estão na igreja, mas não se relacionaram com Jesus a ponto de criarem raízes. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Ele nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele. Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa semente, é nele que nós devemos nos apegar, é a ele que nós devemos nos apegar, é a ele que nós devemos nos enraizar, ser edificados nele. Ele é o fundamento, ele é a força, ele é aquele que de fato nos sustenta nessa vida. Mas o Evangelho que muitas vezes tem ouvido e agradado o coração da igreja de hoje, não é esse Evangelho. Não é o Evangelho da cruz que Jesus diz em Lucas 9, 23: se alguém quiser me seguir e me acompanhar, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todos os dias e me siga. Não é esse o Evangelho que nós temos visto nas mídias sociais. Mas, meus irmãos, esse é o Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, e é esse o Evangelho que faz com que você se converta de fato, de verdade, com que seu nome seja escrito no livro da vida e que você suporte tudo por amor a Cristo. Esse é o Evangelho da salvação. Mas a esse Evangelho há um obstáculo. Qual o obstáculo? O obstáculo da superficialidade, da futilidade, do Evangelho da vida de crente de WhatsApp. Não é? Tem gente que pensa que recebeu uma mensagem espiritual e passou uma mensagem espiritual para frente, é crente, está salvo, vai morar no céu com Jesus, está evangelizando. Nem sempre. Porque às vezes as pessoas passam e repassam mensagem, mas nem meditaram nelas. Nem meditaram nelas. Porque a mensagem é para te edificar. Se você lê uma mensagem, leia, reflita, rumine aquela mensagem, pense naquilo, deixe aquilo fazer algo no seu coração. E aí assim você vai ter a oportunidade de discernir se aquilo é de Deus, se não é de Deus, se aquilo pode ficar guardado no seu coração e se deve ser passado para alguém. Mas a coisa está tão mecânica que as pessoas não pensam naquilo que estão fazendo, simplesmente fazem, mas depois se arrependem. Esse é um dos obstáculos da igreja, a conversão genuína, uma vida edificada, enraizada, fundada no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do arrependimento, da transformação de vida, renovação da mente, mudança do coração. Meus irmãos, é esse que nós precisamos, é esse Evangelho que nós precisamos. Esse é o obstáculo que Jesus aponta aqui nessa parábola, é a preocupação desta vida mais os desejos da riqueza. A preocupação dessa vida, ou as preocupações dessa vida, mais do que os desejos da riqueza. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Jesus explica no verso 22: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera, matando, fazendo morrer aquilo que nasceu, aquilo que até recebeu vida, aquilo que até começou a dar cara de quem ia prosperar, quem ia frutificar. Mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocou de tal forma essa semente do Evangelho que ela morreu. Pense nas preocupações dessa vida, e aqui não são as adversidades está no tópico anterior. Aqui não são as preocupações com enfermidades, não são as preocupações com as demandas desse mundo, mas na verdade são aqui as distrações, as ocupações com as coisas dessa vida, aqui, agora. Coisas como casa, marido, esposa, filhos, trabalho, lazer,
rede social, coisas como essas que são em si mesmo, não são em si mesmo pecado. Elas não são pecado em si, são até boas, mas que quando tomam o lugar de Deus no nosso coração, elas são extremamente danosas, se constituem ídolos no nosso coração, portanto pecado, e nós recebemos a justa recompensa por elas. Olha o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 12, lá no verso 1. Portanto também nós, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, preocupações dessa vida, livremo-nos de tudo isso, e do pecado que nos envolve. Preocupações é uma coisa, coisas que nos atrapalham uma coisa, embaraço é uma coisa, pecado é outra. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que é que nos impede de correr a caminhada que nos foi proposta nessa vida? O que é que nos impede de fazer tudo aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos? Aquilo que está na agenda de Deus para nós. O que é que nos impede? Preocupação com as coisas dessa vida e o desejo das riquezas deste mundo. Esta sempre foi a estratégia de Satanás, junto com o desejo da nossa carne, é claro. O que Satanás fez com o povo de Deus que estava no Egito e queria sair de lá, queria liberdade? Trabalho. Ocupa esse povo com trabalho. Ocupa esse povo com trabalho, porque eles vão ter tempo para pensar em sair para adorar a Deus. Ocupa esse povo com trabalho, porque eles vão parar de ter tempo para ter comunhão. E quando eles têm comunhão, eles só falam de Deus e eles querem liberdade. Então dê trabalho para esse povo. Dobre a carga, dobre o peso sobre eles, para que eles não tenham tempo, e nem tenham forças, nem tenham ânimo, nem desejo de adorar a Deus. Foi isso que Satanás fez. É isso que Satanás tem feito. Eu não posso impedi-los de receber o Evangelho, eu não posso impedi-los de ir para a igreja, mas eu posso atarefá-los de tal forma, cansá-los de tal maneira, ocupá-los de tal maneira com coisas que não são pecado. E assim eu os impeço de caminhar a carreira que foi proposta a eles, a corrida que o Senhor planejou para eles. E eu tenho conseguido fazer isso muito bem. Eu estou vendo aqui umas caras de cansado. Tem gente cansada, tem gente que não está aguentando esperar o culto acabar para ir embora. Sabe por quê? Porque a sua preocupação está com as coisas dessa vida. Porque a sua fé é superficial. Porque você não prioriza as coisas do reino de Deus. Porque você é incapaz de deitar mais cedo no sábado para acordar no domingo e vir a uma escola bíblica. Porque você é incapaz de deixar os seus afazeres de domingo para descansar, para ter tempo, força, vigor para adorar, buscar aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Que pena. Satanás tem vencido. A estratégia de Satanás tem dado certo, meus irmãos. O povo continua crente, mas a fé é uma fé superficial, e mais cedo ou mais tarde eles abandonam a fé, abandonam a igreja, porque não houve aprofundamento. Mas tem mais, e é bem propício para os dias de hoje, a idolatria das riquezas. Nós sabemos muito bem que ser rico não é pecado, meus irmãos. Nós ensinamos isso aqui nessa igreja. Prosperidade é de Deus, mas as bênçãos do Senhor enriquecem e não trazem consigo dores. Nós sabemos que ter dinheiro não é pecado. Muitos homens da Bíblia foram muito bem sucedidos, eram gente que tinha muito dinheiro, mas não abandonaram a Deus em busca dessa riqueza. Andaram junto com Deus e Deus os abençoou de forma extraordinária, de forma tremenda. Mas Paulo diz a Timóteo: cuidado, Timóteo, cuidado com o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmas, com muitos sofrimentos. Eu gosto da versão que diz que transpassaram-se a si mesmo por muita dor. Gente que abandonou a fé, gente que não priorizou Deus, mas priorizou as coisas desse mundo,
correu atrás das riquezas, esqueceu de tudo e de todos. Conseguiram, outros não, mas sofrem por causa disso, porque a riqueza, segundo Deus, ela não nos impede de que nós sejamos servos de Deus, de que nós sejamos espirituais, de que nós corramos a carreira que nos foi proposta. Tem muita gente rica, que tem muito dinheiro, que é uma bênção no reino de Deus, meus filhos, mas cuidado, porque tudo que Deus nos dá é para a glória do nome dEle, e se não for para a glória do nome dEle, vai ser maldição na sua vida, porque a prioridade do salvo é a glória de Deus, a glória de Jesus. A prioridade do salvo é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus, é correr a carreira que foi proposta, é descobrir os seus dons ministeriais e usá-los para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus cresça, se expanda. Por isso, se o amor ao dinheiro tomar conta do seu coração, o dinheiro se torna um ídolo, um mamon, e a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Jesus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Dinheiro é muito bom para nos servir, mas se inverter, nós virarmos escravo do nosso dinheiro, escravo do que nós temos, aí deu tudo errado. Aí, meus irmãos, deu tudo errado. Olha a palavra do apóstolo, do autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 5, ele diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os abandonarei, nunca os deixarei. Sabe por que as pessoas abandonam tudo por causa do dinheiro? Primeiro, por falta de contentamento. Nunca contenta com o que tem. Deus tem dado, Deus tem abençoado, até mais do que o suficiente, mas não contenta, tem que ganhar mais. Um outro fato que está nos textos é porque falta fé. Pensa que Deus vai abandoná-lo, pensa que Deus vai deixar faltar, e essas pessoas se tornam avarentas, gananciosas, e é aí que os aproveitadores da fé entram em ação. Por isso que as igrejas que pregam a prosperidade estão lotadas. Sabe por que estão lotadas? Porque o ser humano é ganancioso, porque o ser humano quer investir no reino de Deus, mas não para a glória de Deus, para benefício próprio. Eu quero entregar o dízimo para ser abençoado, eu quero doar para a igreja porque Deus vai me dar 100 vezes mais. Enquanto nós não encontramos isso como base no Novo Testamento, o Novo Testamento é cada um contribua segundo o propósito do seu coração, mas com alegria, não com tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria, quem dá sem pensar em receber nada em troca. E adivinha, quem dá sem receber nada em troca, recebe muitas vezes mais do Senhor. Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que nós fizermos para Deus aqui nessa terra, nós recebemos recompensa, nós recebemos galardão. Se você tivesse vindo na escola bíblica de hoje, você saberia muito sobre esse assunto. A gente não faz para receber, mas ainda assim, nós recebemos de Deus, porque Deus disse que Ele nos recompensaria. Meus irmãos, como é bom nós sabermos disso. Como é bom nós sabermos, como diz aí Jesus em Mateus: cuidado com o seu coração, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde for a sua prioridade, ali você estará. Se a sua prioridade no dia de domingo não é Deus, é os seus afazeres, é o seu lazer, é lá que você vai estar. Não estará na igreja, não estará na presença de Deus, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E este terceiro obstáculo é o obstáculo que mais tem sido bem sucedido, vamos dizer assim, no império das trevas. Como as pessoas têm se ocupado, como essa geração dos dias de hoje não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para nada. Não descobre os dons que tem, não usa os dons que tem, porque não tem tempo, porque está cansado, porque tem muitos afazeres. Meus irmãos, estratégia de Satanás que tem dado certo, e nós precisamos repreender isso, nós precisamos nos levantar, nós precisamos acordar. Nós precisamos entender que o maior, melhor investimento que nós podemos fazer não é para nós mesmos,
é para Ele, é para a glória dEle, porque a riqueza do homem não está naquilo que ele possui, não está nos seus bens materiais, porque tudo isso vai ficar aqui nessa terra, mas a riqueza do homem está numa pessoa, está em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A riqueza do ser humano, do homem, da mulher, está na família, no casamento bem sucedido, está em descobrir os seus dons e deixar com que Deus o use de forma extraordinária aqui nessa terra, para que o nome dele seja glorificado. Mas as pessoas se esqueceram do que de fato tem valor. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta tudo isso? Não viemos, não partiremos, não levaremos nada, absolutamente nada. E para quem é que deixaremos tudo isso? Meus irmãos, nós precisamos equilibrar as coisas, nós precisamos compreender que os princípios e os valores do reino de Deus são o que fazem de fato diferença na nossa vida, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Bênçãos são acréscimos, bênçãos são acréscimos, dons, eles são dados por Deus. Meus irmãos, quando nós entendermos isso, nós vamos ser muito ricos, muito felizes aqui nessa terra, porque não haverá em nós desejos doentios, nem por dinheiro, nem por poder, nem por status, mas nós seremos, de fato, essa boa terra que recebe a boa semente, e o resultado é extraordinário, é maravilhoso. É o quarto tipo de solo citado por Jesus. E adivinha, aqui termina o sucesso de Satanás, aqui termina o sucesso do império das trevas, aqui a igreja rompe, avança e rebenta com os portões do inferno e tira de lá as almas que hão de ser salvas. Aqui a igreja cresce, aqui a igreja dá frutos, aqui a igreja glorifica a Deus em tudo que faz, porque o desejo do agricultor, que é Deus, é que toda semente encontre terra fértil e produza frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Você já pensou que colheita maravilhosa? 100 por um, 60 por um, 30 por um. Esse é finalmente a vontade de Deus que está escrita aí na parábola que nós acabamos de ler. O verso 23 diz: e finalmente o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Tem alguém ouvindo a palavra aqui hoje? Amém? Está entendendo? Guarde essa palavra no seu coração. Guarde isso no seu coração. Entenda que é Deus falando com você nessa noite. É Jesus usando uma parábola para dizer a você qual é o plano de Deus para a sua vida, o que Deus espera para a sua vida em particular, para a igreja como um todo. Meus irmãos, é isso que Deus deseja para toda a humanidade, que toda a humanidade seja terra fértil. Receba o evangelho da salvação. Paulo diz que o evangelho de Jesus Cristo é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Mas é preciso que a gente receba esse evangelho, é preciso que a gente guarde esse evangelho, é preciso que a gente pratique esse evangelho, antes desse evangelho, para que nós nos tornemos um com Jesus, e nós então possamos dar frutos, e frutos para a glória de Deus. Deus quer que todos sejam terra fértil. Deus quer que todos tenham colheita de 30, 100, 60 e 30 por um. Olha que coisa extraordinária. Você já pensou se cada um de nós aqui ganhar 100 pessoas durante a nossa vida? Você já pensou se algum de nós ganhar 60 pessoas? Você já pensou se algum de nós ganhar 30 pessoas? Isso seria extraordinário, seria maravilhoso, seria? E é possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça. É possível que isso aconteça. É impressionante quando André descobriu Jesus. André sai correndo e chama Simão Pedro e fala: eu conheci o mestre,
venha que eu vou te mostrar aquele que as Escrituras falam dele. Olha que coisa fantástica. O que os irmãos já viram sobre André nas Escrituras Sagradas? Qual foi o milagre que André fez? Quantas pessoas André ganhou para Jesus? Não sabemos. Mas e Pedro? Em uma só pregação, na primeira pregação do apóstolo Pedro, ele ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. E a vida do apóstolo Pedro não parou. Enquanto teve vida, ele foi usado, extremamente usado por Deus, na pregação do Evangelho, na expansão do reino, e Deus fez com que Pedro fosse um grande evangelista, um grande pregador, um grande dos apóstolos. Mas adivinha, tudo que está na conta de Pedro está na conta de André. Porque André ganhou Pedro para Jesus e Pedro ganhou uma multidão incontável de pessoas. Meus irmãos, nós somos aqui aproximadamente 70. Você já pensou se nós ganharmos cada uma pessoa para Jesus durante o ano? O ano que vem nós seremos 140. No outro ano nós seremos 280. No outro ano nós seremos 560. E assim por diante. Em 5 anos nós teremos mais de 1.000 pessoas salvas aqui neste lugar. Em 5 anos. Nós melhoramos muito. Quando eu cheguei aqui nós tínhamos 20 pessoas em média. Hoje nós temos 70. Mas como nós estamos devendo, como nós estamos negligenciando, porque se nós ganharmos uma pessoa para Jesus durante o ano, nós dobramos o número de salvos nessa igreja, e a coisa vai se multiplicando, e de 1.040 passa para 2.080 e assim por diante. E meus irmãos, eu tenho fé de que Deus pode fazer isso nesse lugar. Eu tenho fé de que daqui a 2, 3 anos nós estejamos nos reunindo para dizer: olha, a gente precisa ou construir para cima ou arrumar um outro lugar, porque não está cabendo as pessoas nesse lugar. Nós já fizemos 2 cultos, 3 cultos e a coisa está ficando difícil. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder do Evangelho, eu creio nas contas de Jesus, eu creio na palavra de Jesus, e eu sei que isso não depende única e exclusivamente de nós, é o poder de Deus, é a graça de Deus, mas nós é que decidimos se Deus vai ou não vai fazer isso através de nós. Somos nós é que decidimos se nós vamos ser a boa semente, se nós vamos semear o Evangelho, se nós vamos trabalhar para que isso aconteça, ou se nós vamos simplesmente frequentar um culto de domingo e pensar que está tudo bem, que nós já fizemos a nossa parte e é tudo que Deus merece de nós. Mas nós podemos mudar isso radicalmente. Nós podemos ser gente de conversão genuína, gente salva, gente madura. Nós podemos nos apegar tanto ao Senhor, nos apegar tanto a essa palavra. Nós podemos nos doar tanto, nos aproximar tanto de Deus e resistirmos a Satanás, de forma que as dificuldades da vida, os tropeços da vida, as pancadas que a vida nos dá, nunca, jamais serão escândalo para nós. Nós jamais vamos abandonar a fé por causa disso. Nós vamos compreender e entender que o nosso foco é a eternidade, não é essa vida, que nós estamos aqui de passagem e que as tribulações dessa vida são apenas instrumentos nas mãos de Deus para que nós nos tornemos semeadores, plantadores do reino de Deus aqui nessa terra. Instrumento da glória de Deus, gente que não se embaraça com os afazeres dessa vida, gente que sabe que este mundo não tem nada a ver conosco, gente que não se deixa levar pela empolgação desse mundo, gente que não vive no pecado, gente que vive em Cristo, enraizado em Cristo, servindo a Cristo, adorando a Cristo, vivendo em Cristo, no amor de Cristo, para a glória de Cristo. Meus irmãos, é isso que Deus espera de nós, mas para isso nós precisamos desse tipo de gente, nós precisamos de gente que queira ser de fato um instrumento nas mãos de Deus, gente que não mede esforços, gente que está disposto a pagar o preço da oração, da santificação, abandonar o pecado, servir a Deus, se alegrar com as coisas de Deus. Eu fico impressionado como é que nós não conseguimos nos alegrar com as coisas de Deus, meus irmãos.
Nós não conseguimos. Tem gente aqui que vai num campo de futebol e vira pirueta, e torce, vibra e fica bravo e até fala palavrão, mas é incapaz de falar amém, glória a Deus, e levantar a mão na hora do cântico, expressar louvor, adoração, expressar gratidão, alegria e contentamento, porque está no reino de Deus, está na casa de oração, está no meio dos irmãos. Olha que coisa extraordinária. Quanto tempo tem que a Hannah não vem aqui, está aqui conosco hoje? Quanto tempo o Jonathan não está aqui conosco hoje? A Amanda, olha que alegria. Nós temos ali uma família nos visitando mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, não é isso? Louvado seja Deus, olha que alegria. Nós poderíamos estar numa cama de hospital uma hora dessa, não estamos. Nós estamos aqui louvando, glorificando a Deus. Meus irmãos, que alegria, que privilégio, que motivo de adorar, de glorificar e de exaltar a Deus. Mas nós nos intimidamos. Nós estamos aqui e o nosso coração está lá fora. Nós não nos aprofundamos, nós não nos enraizamos, nós não prestamos um culto, nós assistimos o culto. Isso precisa ser mudado, isso depende de quem? De nós. Eu respeito as formas de adoração. Se você não tem problema em levantar a mão, bater palma, não tem nada contra isso, mas é preciso que haja uma alegria no seu coração, uma liberdade de expressão. É preciso que haja uma empolgação, um entusiasmo com as coisas de Deus. Porque você pensa alguma coisa que seja mais valioso, mais importante, mais duradouro, mais recompensador do que Jesus? Do que adorar, do que servir ao Deus vivo e verdadeiro? Você pensa alguém que fez algo por nós que seja maior e melhor do que aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Eu creio que não. Mas é preciso que a gente entenda isso, que isso saia da mente, venha do coração, isso tome conta de nós, e nós sejamos adoradores que adoram o Espírito em verdade, gente empolgada, gente entusiasmada, gente que sabe o que está fazendo, onde está e onde nós queremos chegar. Eu não quero que essa igreja cresça e não caiba de gente aqui para que eu seja glorificado, meus irmãos. Eu quero que isso aconteça para que Deus seja glorificado, porque eu quero que as pessoas que eu amo estejam aqui, quero que elas sejam salvas, quero encontrar com elas nos céus. Isso depende das decisões que eu tomo, da forma como eu vivo a minha fé, como eu vivo o meu cristianismo aqui e agora. Esse lugar aqui é especial. Esse lugar aqui foi o lugar que Deus escolheu para se encontrar conosco, para tratar o nosso coração, curar as nossas feridas. Um lugar que Deus escolheu para se encontrar conosco, para formar em nós o caráter de Cristo, para dizer a nós o quanto Ele nos ama e tudo que Ele fez por nós, Ele fez por amor e vai continuar fazendo. Basta que nós sejamos como servos fiéis da parábola que foi estudada hoje pela manhã. Basta que nós sejamos maduros o suficiente para entender que o tesouro que Deus está colocando nas nossas mãos é para ser multiplicado para a glória do nome dEle, porque um dia Ele vai vir, Ele vai pedir conta dos dons, dos dias, do tempo, da família, da igreja que Ele nos deu. E o que nós devemos querer e devemos trabalhar e nos esforçar é para que quando chegar naquele dia a gente ouça uma coisa só uma coisa: bem-vindo, servo bom e fiel, entra com o gozo do teu Senhor, alegra-te com o reino de Deus, passar a eternidade na presença de Jesus, sentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, João. Meus irmãos, fraga, aleluia. Tem preço, mas Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário.
Amém? Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. Resta agora fazermos a nossa parte. Feche teus olhos. Quando a equipe de novo vem aqui à frente. E digo mais uma vez: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você é importante para Ele, que você tem dons que Ele mesmo te deu, e Ele quer usar isso para a glória do teu nome. Não estrague a sua vida, não negligencie a sua vida, dê valor àquilo que de fato tem valor. Jesus, seu casamento, sua família, sua igreja, gente que te ama de fato e de verdade. Essa é a maior riqueza que eu encontrei nessa terra. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e o teu amor é incondicional. O Senhor é bom e o Senhor entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor deu a nós valor que nenhum outro poderia dar. O Senhor deu preço mais alto, valor maior, foi o sangue, a vida do seu Filho Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso, a entender isso, a guardar isso no nosso coração e a sairmos daqui bem diferente do que nós entramos, e nós possamos valorizar o teu reino, Senhor. Colocar a nossa vida nas tuas mãos e deixar com que o Senhor nos use para a glória do teu santo nome. Nos dê a alegria de te louvar, a alegria de te adorar, a alegria de reunir, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de doar os nossos bens para que o teu nome seja glorificado nisso, Pai. Ajuda-nos, meu Deus querido, nós queremos ser terra boa, Pai, que recebe Jesus Cristo, vive em amor, em profundidade de relacionamento íntimo e sincero, para que os frutos do Espírito sejam gerados em nós e nós possamos frutificar a glória do nome do Senhor. Ah, meu Senhor e meu Deus, que assim seja, meu Pai, que assim seja, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém? Fica de pé então, vamos adorar o Senhor. Bendirei ao Senhor.
Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco, em nós, sobre nós, transborde para além de nós, para alcançar tantos quantos nós pudermos alcançar nessa terra. E nisso o nome de Deus ser glorificado, o nome de Jesus ser glorificado, ser exaltado. Ah, bendito Deus, eterno Pai. Seja por cada um aqui, Pai, durante esta semana, protegendo, guardando, livrando de todo mal, prosperando o caminho, trazendo paz e alegria. Paz e alegria que excede todo entendimento. Seja uma semana de vitória, para a glória de Deus Santo e de Deus Bom. Amém, amém. Abençoe a vida do seu irmão, dê um abraço nele, diga uma palavra de bênção para ele.